Boa noite. Esperar o Pedro Henrique conectar. Aí eu faço compartilhamento de tela, tá? E a gente começa. Apareceu aí, Gustavo? Por que você escreveu sim, kkk? Não entendi. Do que você tá achando engraçado? Então vamos lá, gente. Você estava na minha última aula de física? O Pedro Henrique até agora está conectando o áudio. A conexão deve estar ruim de internet. Gustavo Henrique, você assistiu a minha aula de física alguma vez? Semana passada? Segunda-feira passada ou não? Imaginei. Então, vou começar lá do início, conteúdo, tá? Conteúdo vai falar sobre escalas termométricas, que é a nossa... Então, ó, temperatura vai ser o grau de transição de calor de uma molécula de um corpo para outra molécula de outro corpo. E esse estado aí de temperatura é o estado de agitação das moléculas, tá? Então, o que a gente tem que entender? Temperatura é uma condição que há uma transição de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. As moléculas, elas nunca vão estar paradas, elas vão estar sempre em movimento, tá? E aí a gente tem equilíbrio térmico, que é quando dois corpos são colocados em contato um com o outro. E o que eles vão fazer? Eles vão tentar entrar em equilíbrio até que ambos possuam a mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico também sempre vai acontecer de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O objeto que se utiliza para calcular o nível de temperatura é o termômetro, tá? Justamente porque o termômetro ele tem um metal dentro dele, que é o mercúrio líquido, que se dilata facilmente quando recebe calor. Ou se contrai facilmente quando não recebe calor, tá bom? Então, ele é revestido por um cilindro, né, de vidro e apresenta essa propriedade. A primeira pessoa a utilizar o termômetro foi o Celsius, tá? E aí, gente, o termômetro, ele é um recurso utilizado até hoje, né? Por causa dessa propriedade que ele tem. E aí a gente pode dizer que quando a gente quer medir a temperatura da água de um copo, por exemplo, a gente utiliza o termômetro. A gente coloca o termômetro dentro desse copo aquecido de água quente. Em alguns minutos, né, o termômetro ele vai tentar entrar em equilíbrio com essa água quente. Quanto ele receber mais temperatura possível, ele vai dilatar o mercúrio líquido dentro dele e vai marcar qual é o nível máximo de temperatura que se atingiu. A variação dessa temperatura, ela sempre vai ser para mais ou para menos, tá?
de acordo com essa expansão do mercúrio ou contração do mesmo. Então, gente, para a gente entender, o mercúrio ele tem essa estrutura, é aquele mais comumzinho de vidro. Hoje em dia se utiliza muito os digitais. Quem foi que inventou isso? Foi o Celsius, lá no século XVII. Ele era um físico e também um astrônomo, tá? E ele sugeriu que a temperatura de fusão do gelo, ele fez isso comparando com o nível da água do mar, tá? Ele concluiu que possuía 0 graus. Hoje é o que nós chamamos de 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição, que é quando recebe-se calor, de acordo com o nível do mar, ele se fixou em 100 graus, que hoje a gente chama de 100 graus Celsius, tá? Então, mais ou menos isso aqui que foi o que ele fez. Então, quando ele soube, então, definir o ponto de fusão e o ponto de ebulição, foi quando ele, então, terminou de construir o termômetro e calibrou a escala do termômetro em Celsius. Inclusive, essa é a escala de temperatura que nós utilizamos aqui no Brasil. E vários países da América Latina utilizam também, tá? Então, ele estruturou primeiro o mercúrio com isso aqui. Então, ele colocou, um conjunto, num recipiente com gelo em fusão, que é 0 graus Celsius. E após alguns minutos, quando o mercúrio parou de descer, ele parou de contrair, foi quando ele entrou em equilíbrio térmico, que é a temperatura com a temperatura do gelo. E aí foi onde ele fez a marcação de 0 graus Celsius. Em seguida, ele colocou esse mercúrio em uma água fervente. E aí ele fez a marcação também a partir de 100 graus Celsius, tá? E a diferença, ele foi demarcando o tubo até que ele fosse fechado. E por fim, ele ficou pronto para se utilizar. Aqui é a foto do primeiro mercúrio construído por Celsius. Outra escala que se utiliza é a Fahrenheit, que é uma escala inglesa, utilizada nos países ingleses. Enquanto o Celsius ele intitulou que o ponto de fusão era de 0 e de ebulição de 100, isso da água comparando com a água do mar, o Fahrenheit ele diz que o ponto de fusão na escala dele é 32 e o de ebulição 212. E aí tem uma variação de 180 graus Fahrenheit na escala de mercúrio Fahrenheit. Já a escala Kelvin, é um termo científico, é uma escala científica muito utilizada, também para a variação da temperatura, só que na escala Celsius ele conseguiu instituir o zero absoluto, que é o máximo de nível que se pode obter abaixo do zero da escala Celsius. Na escala Kelvin, a temperatura se inicia com um ponto de fusão de 273 Kelvin e o ponto de ebulição da água de 373 Kelvin, tá? Então, isso aqui é só para quem não assistiu a aula semana passada, eu estou revisando esse conteúdo inicial. Então, funciona assim. Ponto de fusão, 100 graus Celsius para Celsius, para Fahrenheit é 212 e para Kelvin 373. Ponto de ebulição, gente, tá? Ponto de fusão para Celsius é 0 graus, Fahrenheit 32 e Kelvin 273. Para a gente converter uma escala de temperatura para outra, a gente vai fazer a seguinte equação, utilizar a seguinte equação, que Celsius menos 0 graus dividido por 100 graus menos 0 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32. Que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273, certo? Então, gente, nada mais é que a variação de temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a variação de temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual à variação de temperatura, que é o ΔK,
em Kelvin menos 273 dividido por 5. Vocês têm alguma pergunta até agora? Ou tá de boa, posso continuar? Alguém interage comigo para me saber, por favor? Miriam, Gustavo, Pedro Henrique até agora está conectando o áudio? Ok. Então vamos a um exemplo. A temperatura do corpo humano é aproximadamente 36,5 graus Celsius. Qual a leitura que a escala Fahrenheit e Kelvin fornece para essa mesma temperatura? Então, aqui está pedindo para a gente transformar a temperatura que a gente tem em Celsius, que é a temperatura do corpo humano aproximadamente em Celsius, para Fahrenheit e para Kelvin. Qual que é a temperatura que eles leriam, tá? Então, vamos lá. Pela equação, a gente tem isso aqui, ó, que Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, já que ele quer a escala em Fahrenheit e em Kelvin, então vamos fazer por partes. Primeiro vamos achar quanto é em Fahrenheit, depois vamos achar quanto é em Kelvin, tá? Então, ó, nós vamos pegar Celsius dividido por 5 graus por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Celsius equivale a 36,5 dividido por 5. A fórmula de Fahrenheit a gente mantém, que é o que a gente quer saber. 36,5 dividido por 5 é 7,3. Tudo isso é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, gente, fica fácil. O que eu faço numa situação como essa? Tem um sinal de igualdade e tem uma fração. O que eu faço, gente? Alguém sabe? Alguém lembra? Então, matemática básica, coisa simples. Aqui eu não tenho um denominador, mas é como se eu tivesse 1. Multiplico por usado. 9 vezes 7,3 é 65,7. Então, Fahrenheit menos 32 é igual a 65,7. Resolvi o problema da fração, né? 65,7, ó, presta atenção aqui. 32 está no primeiro membro. Vou passá-lo para o segundo membro para descobrir o valor de Fahrenheit. Ele muda de membro, muda o sinal. Mais 32. E aí eu somo 65,7 mais 32, Fahrenheit é 97,7 Fahrenheit. Então, essa escala aqui, ó, 36,5 graus Celsius para a temperatura do corpo humano, na escala Fahrenheit é 97,7 Fahrenheit, tá? Por último, pediu para que a gente passasse isso também para Kelvin. E olha, mesma coisa. Celsius dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então, gente, é a mesma coisa. Tem outra formulazinha que é mais fácil. Kelvin é igual a 273 mais Celsius. Então, 273 basta, em vez de usar toda essa fórmula aqui, basta eu pegar Kelvin igual a 273 mais Celsius. Quem é o Celsius? 36,5. Soma os dois. Somamos 2, na escala Kelvin é 309,5 Kelvin. Todo mundo entendeu? Eu não preciso fazer todo esse passo a passo aqui, usar essa fórmula toda, não. Na Kelvin, basta pegar 273 mais Celsius. Então, substituo e encontro a resposta. Alguém tem alguma pergunta? Entendeu aí o que a gente fez? Vou provar para vocês que é a mesma coisa. Vou mostrar para vocês que é a mesma coisinha, ó.
Se eu for usar a fórmula, Celsius dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Nós vamos chegar na mesma coisa, ó. 36,5 é o Celsius, igual a Kelvin menos 273. Como os meus denominadores são iguais, aqui eu tenho uma igualdade, eu posso cancelar esses denominadores. Te sobra quem? Kelvin menos 273, que é igual a 36,5. Se eu isolar o Kelvin, que é o que eu preciso, eu vou ter 273 mais o Celsius. E o Celsius é 36,5. O resultado é 309,5 Kelvin. Interagem comigo aqui. Vocês conseguiram compreender que para transformar Celsius para Kelvin não preciso usar essa fórmula toda? Basta eu colocar Kelvin igual a 273 mais Celsius. Substituo o valor. Todo mundo compreendeu isso? Falem para mim, gente. Eu gostaria muito de saber. Para mim saber se vocês estão conseguindo acompanhar mesmo ou não. Então, ó, a temperatura normal de funcionamento do motor, de um motor automóvel é 90 graus Celsius. Determine essa temperatura em Fahrenheit. Mesma coisa, vamos utilizar a mesma fórmula. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, eu vou ter 90, que é o Celsius, dividido por 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é a minha fórmula. 90 dividido por 5 é 18. Então, o que eu faço numa situação como essa? Mais uma vez, multiplico cruzado. Então, vou ter Fahrenheit menos 32 é igual a 162. Fahrenheit vai ser igual. 32 está no primeiro membro, mudo para o segundo. 162 mais 32, Fahrenheit é igual a 194 Fahrenheit. Isso nos leva à alternativa C. Tá? Oxe, eu tô voltando. Então, um pouquinho de ilusão de óptica. Vamos a mais um exemplo. Agora para frente é só exercício, tá? Vocês viram lá no Classroom que eu postei esses slides lá? Então eu quero que vocês passem esses exercícios todos para o caderno. O tradutor recebeu o manual de instruções com a frase após este tempo, verifique se a temperatura permaneceu quente aproximadamente. Tomar água, tô com a garganta completamente seca. Então, olha só. Primeira coisa que eu sei é que está em 149 Fahrenheit. Ele quer saber, depois de um certo tempo, essa temperatura, ela permaneceu quente. E aí eu vou converter isso, né? Transformar Fahrenheit para Celsius. Vou utilizar a mesma fórmula, gente. A diferença agora é que em vez de achar Fahrenheit, eu vou achar Celsius. Então, Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit 149 no exercício. Então, 149 menos 32 dividido por 9. 149 menos 32 vai ser igual, dividido por 9, Celsius menos 5 dividido por 5 é igual a 117, porque 149 menos 32, 117 dividido por 9. 117 dividido por 9 é 13, então Celsius dividido por 5 é igual a 13. Multiplicando o cruzado, Celsius vai ser igual a 65 graus Celsius, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Dúvidas? Então, vamos a mais um exemplo. A temperatura de determinada substância é 50 Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em Kelvin é... Então, olha a fórmula. Agora é o contrário, eu vou transformar o que está em Fahrenheit para Kelvin. Pela equação aqui, nós temos que Fahrenheit menos 32 dividido por 9
é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, ó, 50, que é o meu valor em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. E aí eu vou ter 50 menos 32 é igual a 18 dividido por 9, é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. 18 dividido por 9 é igual a 2. Agora fica fácil, né? Basta multiplicar aqui cruzado. Então, eu vou ter que Kelvin menos 273 vai ser igual a 10. Porque 5 vezes 2, 10 multiplicando cruzado. Kelvin menos 273 vezes 1 é como se aqui tivesse um 1. Então, é o próprio Kelvin menos 273. Então, Kelvin vai ser igual a 10 mais 273. Então, Kelvin é igual a 283 Kelvin. Meninos, perguntas? Então, nós vamos até aqui. Exemplo de número 4. E aí, a gente continua depois. Então, aqui tem mais umas imagenzinhas. E aí, vamos partir para mais uns 2 exemplos antes de concluir esse material. Mas, como o nosso tempo não permite, a gente vai até aqui. Alguém chegou a abrir o Classroom? Eu postei esses slides lá e eu quero no caderno de vocês esses exercícios aí resolvidos. A parte de teorias, falando como que começou os termômetros, tudo, não precisa, mas a parte de fórmula e explicação de fórmula, sim. Então, pessoal, alguém aí pode me dizer se já deu uma olhadinha por lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar na tela, ver quem está presente e chamar você. Para provar para mim que você está na aula, você fala presente, tá bom? Por favor. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Se você não falar, eu vou achar que você não assistiu a aula. Você só conectou por conectar. Gustavo Henrique. Gustavo, manda nem que seja um joinha aí na tela ou no bate-papo. Você está me respondendo pelo bate-papo? Manda aí, por favor. Pedro Henrique. Presente. Pedro, você ficou a maior parte do tempo tentando conectar o áudio. Você conseguiu ouvir alguma coisa? Tava bugado aqui, professora. Eu consegui. Então tá bom. Miriam. Miriam, Oi, fala presente, me saber que você tá aí. presente. Priscila. Presente. Priscila Soares, né? São duas. Isso. Gustavo, tá ouvindo, Gustavo? Ah, beleza, então. Compreendido, tá? Então é isso, meninos. É Gustavo Henrique, né? Então por hoje é só. A gente se vê então no decorrer dessa semana. Acho que quinta-feira a gente tem outra aula, tá? Tenha uma boa noite. Como eu disse, por favor, olhem lá no Classroom, foi semana passada que eu postei. Dê uma olhadinha lá e copie esse material no caderno, todos esses exercícios resolvidos, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Com Deus.